O arco de Shibuya, ou Incidente em Shibuya, é o maior arco de Jujutsu Kaisen que vai do capítulo 79 até o 136 do mangá. E no dia 31 de agosto deste ano, a segunda temporada do anime vai adaptar esse arco que mudou drasticamente o rumo da história de Jujutsu Kaisen. Então, cheia de delongas, e bora conferir essa primeira parte do nosso resumão de tudo que rolou no arco de Shibuya. Começaremos após o passado do Satoru Gojo, quando Itadori e Megumi Nobara foram designados para uma missão de captura de um dos dois suspeitos de espionagem dentro da escola Jujutsu. Segundo a Utahime, ela e o Gojo sabem que existe pelo menos duas pessoas passando informações para as maldições, uma possivelmente do alto escalão e outra que faz parte do grupo dos estudantes da escola de Kyoto. E por eliminação dos suspeitos, eles chegaram até o Muta, também conhecido como Mekamaru, já que graças à sua habilidade de manipulação de marionetes, ele consegue enviar seus fantoches a lugares distantes para passar informações sigilosas o quanto quiser. E em seguida, confirmamos que o jovem Mekamaru era realmente o traidor da sociedade Jujutsu. Ele havia feito um pacto de ligação com as maldições, de modo que em troca das informações confidenciais, ele teria seu corpo curado pela transfiguração do Mahito. Isso porque ele tinha uma restrição celestial desde seu nascimento, que lhe dava uma grande quantidade de energia amaldiçoada, mas a um custo de um corpo extremamente frágil. Sendo seu sonho justamente ter um corpo saudável para se juntar pessoalmente aos seus amigos. O Mahito pensa em transformá-lo em uma lagarta, porém, ele é advertido pelo Geto que consequências terríveis cairão sobre eles caso o pacto de ligação seja desrespeitado. Sem opção, o Mahito decide curar o corpo do jovem Mekamaru para encerrar de vez o elo que havia entre eles. Trato feito, agora a luta começa. O Mekamaru nunca teve a intenção de ajudar as maldições. Seu plano seria ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, através da mutação do Mahito, e depois aniquilar as maldições. E sabendo que ao perder a sua condição de fragilidade física, também perderia a grande quantidade de energia amaldiçoada à sua disposição, ele carregou ao longo dos anos o máximo de energia que ele conseguiu para esse momento. Além disso, ele investiu boa parte de seu tempo na construção de um fantoche gigantesco capaz de usar toda essa energia que ele armazenou. Só que o suposto Geto também tinha suas estratégias. O usuário de maldições tinha colocado uma barreira no local, impedindo que o Mekamaru saísse ou entrasse em contato com qualquer pessoa do lado externo da barreira. Mas mesmo em desvantagem, o estudante da escola de Kyoto surpreende seus adversários. O Geto admite que nessa situação, apesar de ser temporária, o Mekamaru pode ser classificado como feiticeiro de nível especial por todas as medidas e contramedidas que ele preparou para enfrentar o Mahito. Nem a expansão de domínio da detecção à maldição foi o suficiente para finalizá-lo, pois apenas com a sua observação, o Mekamaru aprendeu a utilizar um domínio simples e a se livrar do acerto garantido do Mahito. A maldição chega a ser atingida por um golpe letal do fantoche gigantesco do estudante, porém, ao achar que a vitória teria sido garantida e partir para cima do Geto de guarda baixa, o Mahito reaparece como um jumpscare na frente do Mekamaru, interrompendo o sonho do estudante de se tornar mais próximo dos seus amigos. Depois deste acontecimento, no dia 31 de outubro de 2018, uma barreira foi erguida no centro do bairro de Shibuya, prendendo civis, mas permitindo a entrada dos feiticeiros e dos auxiliares. Então, rapidamente, o pessoal da escola Jujutsu se divide em pequenos grupos para vigiar os arredores da barreira enquanto a situação parece bem pacífica. Já do lado de dentro, as pessoas comuns estavam chamando pelo Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte de todos os tempos. E atendendo os clamores da população, o Gojo atravessa a barreira e se dirige até uma estação de metrô no subsolo do bairro de Shibuya. No local, Jogo Hanami Chozo o aguardavam ansiosamente. Assim que o Gojo se posicionou no lugar onde eles esperavam, as saídas foram bloqueadas pela técnica da Hanami em cima do Gojo e nas laterais das plataformas de embarque onde estavam os civis. O Gojo intimida as maldições, alertando que não tem a menor intenção de fugir, até porque, se ele abandonasse o local, os três acabariam com todos os não-feiticeiros que ali estavam. E o jogo confessa que sim, eles iriam fazer isso, mas tinha um detalhe: mesmo que ele não fuja, os civis ainda iriam morrer.
Nessa hora, as pessoas são empurradas da plataforma para os trilhos do metrô ao redor do Satoru Gojo, enquanto os vilões entram em ação e fazem várias vítimas fatais. Eles acham que isso foi o necessário para distrair o feiticeiro dos 6 olhos e aproveitam a suposta brecha para atacá-lo. Jogo e Hanami desferem socos de lados opostos do Satoru Gojo, utilizando a amplificação de domínio para ultrapassar o Mugen do feiticeiro por conta do acerto garantido oferecido pelo uso da técnica. Porém, havia uma desvantagem. Ao ativar a amplificação de domínio, o seu usuário não pode usar sua técnica inata ao mesmo tempo, o limitando a confiar em suas habilidades no combate corpo a corpo. A Hanami, em um momento de descuido, desativa momentaneamente essa técnica, pensando que o Gojo já estava no papo. Mas o feiticeiro, que parecia ter como alvo principal o jogo, olha na direção da maldição e arranca as raízes que ficavam no lugar dos olhos da criatura. Estando enfraquecida, ela ainda se junta ao jogo em mais uma tentativa de neutralizar o Mugen do Gojo. Só que o feiticeiro contra-ataca, fortalecendo sua técnica ao ponto de exorcizá-la, esmagando-a contra a parede. E é claro que o jogo fica desesperado e coloca em prática uma nova estratégia com o Chozo de um combate a longa distância contra o Gojo. Depois disso, entramos em uma pequena pausa para acompanhar o trio formado pela Mei, o Itadori e o Uyui. Junto com eles, ficamos sabendo da existência de uma segunda barreira dentro da barreira que prendia os civis. Apesar disso, ela tinha como regra não permitir a entrada dos feiticeiros no subsolo da estação onde estava o Gojo. Para piorar, os civis estavam fugindo justamente na direção desse subsolo do metrô, porque se ficassem na área da barreira mais externa, seriam perseguidos por humanos transfigurados pelo Mahito. Então, já era hora de encontrar o responsável pela criação das barreiras e destruir a sua origem. E como as maldições planejam fortalecer ao máximo o poder das barreiras, o lugar de onde elas foram criadas e os seus guardiões precisam ficar expostos a mais riscos. Por isso, a Mei, através dos seus corvos, identifica a possível localidade de onde a barreira foi levantada e decide se separar do Itadori para acelerar no resgate dos civis. O jovem feiticeiro, após ir até o subsolo, rapidamente se depara com uma maldição formidável que nasceu do medo das pessoas da praga de gafanhotos. Ao lado da criatura estava o pino que sustentava a barreira que impedia a entrada dos feiticeiros. E nesse combate, o Itadori não perdoa o inseto amaldiçoado. Sem qualquer técnica inata e na base da porrada, a maldição é assolada pelo Itadori que não está mais disposto a perder. Barreira quebrada, voltamos ao Gojo. O feiticeiro lidava facilmente com seus adversários que sabiam não ter a menor chance de derrotá-lo. Só que um trem repleto de humanos transfigurados chega com Mahito a bordo, aumentando ainda mais as baixas dos não-feiticeiros. De fato, o Satoru Gojo não é um coração mole como Itadori, mas tem o seu limite. Diante de tantas baixas, o feiticeiro se concentra e faz o impossível. Ele ativa sua expansão de domínio de 0,2 segundos para aniquilar os humanos transfigurados sem prejudicar os cérebros dos não-feiticeiros. Ele não teria a oportunidade de atacar as maldições de grau especial, porque como seu domínio duraria uma fração de segundo, elas poderiam sair da paralisia e contra-atacá-lo, reduzindo o número de civis que poderiam ser salvos. Depois de ativar a expansão de domínio, aproximadamente 1000 humanos transfigurados foram aniquilados no domínio de menor duração de toda a história. Mas mesmo assim, os civis atingidos receberam uma quantidade de informações equivalente a 6 meses de tempo. O Gojo, então, iria se preparar para exorcizar de vez as maldições. Mas um misterioso cubo cai na sua frente e, ao se abrir, o objeto revela um olho que foca no rosto do Satoru Gojo. E não deu nem tempo dele pensar em escapar, porque ao seu lado, uma voz familiar chamava seu nome. Gojo não queria acreditar, mas o seu melhor amigo, que deveria estar morto, estava ali do seu lado. Aquele era Suguru Geto. Todas as possibilidades de ser um impostor foram negadas pela técnica dos 6 olhos. E então, ao rever o Geto, tudo veio ao cérebro do Gojo de uma vez só. Memórias correspondentes a 3 anos de sua juventude. E tudo isso fazia parte do plano do suposto Geto. Aquele cubo que estava na frente do Gojo era chamado de Reino da Prisão.
O objeto amaldiçoado tem a capacidade de selar qualquer coisa dentro de um raio de 4 metros e desde que se passe 1 minuto. No entanto, não era necessário ser literalmente 1 minuto, mas sim 1 minuto no cérebro do Gojo. Dessa forma, o cubo se desmonta e suas partes imobilizam o feiticeiro dos 6 olhos, neutralizando sua energia amaldiçoada e sua força, enquanto o processo de aprisionamento não foi encerrado. Satoru Gojo ainda admite que os 6 olhos afirmam que aquele é o Geto, porém, sua alma indica que aquela seria outra pessoa, mas quem? Gojo insiste em saber. Sendo assim, temos uma das maiores revelações de Jujutsu Kaisen. Aquele não era o Geto. Na verdade, era um feiticeiro que tem a habilidade inata de mudar de corpo com outra pessoa, trocando os cérebros. Claro que com isso, ele também consegue usar as técnicas originais dos corpos que ele assume. Além disso, o feiticeiro que está no corpo do Geto diz que o seu plano só funcionou graças ao próprio Gojo, pois ele não deixou que a Shoko, como médica, fizesse os procedimentos essenciais para que o Geto descansasse em paz, deixando o corpo do seu antigo amigo em um lugar bem estranho, que foi de fácil acesso para o misterioso feiticeiro. Mas antes do Gojo ser completamente selado, duas coisas muito interessantes acontecem. Primeiro, o feiticeiro dos 6 olhos relembra o impostor do Geto sobre o seu estudante Yuta, que foi o grande responsável pela sua derrota alguns anos atrás. Mas o impostor diz que não há o que temer, já que suas técnicas dependem da alma de sua paixão de infância, que ele libertou também quando derrotou o Geto no passado. E a outra é que o Gojo chega a provocar o verdadeiro Suguru Geto na tentativa de que ele recuperasse o seu corpo para não permitir ser usado daquela maneira. E o corpo do Geto reage segurando por alguns segundos o pescoço do impostor. Vendo que o Gojo é perigoso até na base das palavras, o misterioso feiticeiro finalmente o prende dentro do reino da prisão. E o seu selo só será desfeito daqui a 100 ou quem sabe 1000 anos, tempo mais que o suficiente para que os planos das maldições fossem concluídos. Contudo, mesmo selado no reino da prisão, o Gojo ainda dá trabalho. Ele consegue aumentar a pressão do objeto, despencando da mão do falso Geto e destruindo a superfície do chão do local. E um detalhe curioso dito pelo Gojo é que dentro do reino da prisão, o tempo não passa da mesma forma que do lado externo. Mas bom, durante o tempo em que as maldições aguardavam total selamento do Gojo, um dispositivo de comunicação feito pelo Mekamaru se agarra à orelha do Itadori, trazendo a mensagem de que o Gojo havia sido selado. Apesar de no primeiro momento, o Itadori não confiar no Mekamaru, o pequeno dispositivo convenceu o jovem feiticeiro, contando detalhadamente tudo o que aconteceu desde quando ele foi derrotado pelo Mahito. O Mekamaru alerta que a situação de Shibuya mudou bastante a partir do selamento do Gojo. Agora os feiticeiros não teriam que lidar apenas com 2 barreiras, mas sim com 4. Uma que prendia o Gojo, 2 que estão prendendo civis e uma que não permite a passagem dos feiticeiros. Desse modo, o dispositivo pede para o Itadori retornar à superfície de Shibuya para avisar os demais sobre o aprisionamento do Gojo, porque as barreiras também estavam bloqueando o sinal de telefone. Já Memei fica encarregada de cuidar do subsolo por ser a segunda pessoa que o Mekamaru mais confia depois do Itadori. Do lado de fora, os 3 grupos de feiticeiros se preparavam para entrar na batalha ao mesmo tempo. Eles perceberam não só a nova barreira que bloqueava o acesso dos feiticeiros, como também que os humanos transfigurados começaram a atacar as pessoas comuns dentro das barreiras. Por outro lado, o time das maldições não tinha encerrado o seu plano com o Gojo. Como havia alguns assistentes em lugares estratégicos fora das barreiras, servindo de comunicação para os feiticeiros, o Haruta, aquele cara que adora atacar os outros pelas costas, está atacando todos os assistentes que ele vê no perímetro da barreira às ordens da Otahime. Inclusive, um dos seus alvos foi Ichichi, que sempre levava o Itadori e outros estudantes de carro até o local de suas missões. Enquanto isso, o grupo das maldições que selou Satoru Gojo decide se separar, com exceção do falso Geto, que vai ficar naquele local para vigiar por um tempo o reino da prisão. A Nanako e a Mimiko chegam a aparecer exigindo que ele devolva o corpo do Geto, mas era óbvio que ele não iria fazer isso. Os outros então fazem uma aposta entre eles para ver quem acha primeiro o Itadori, e o prêmio será fazer o que quiser com o jovem feiticeiro. Mahito e Chozo querem matá-lo, mas o jogo quer que o garoto coma mais dedos do Sukuna com o objetivo de despertar o Rei das Maldições e convencê-lo a lutar do lado deles.
Falando no Itadori, o jovem de volta à superfície sai disparado em busca do lugar mais alto que ele encontrar para gritar com todo o seu fôlego que o Gojo tinha sido selado. E essa foi a forma que ele pensou ser mais eficaz para avisar os outros feiticeiros sobre esse acontecimento terrível no mundo Jujutsu. Quando ele encontra um prédio bem alto, não pensa duas vezes e grita até ser notado pelo Nanami, o Megumi e o Ino, que estavam relativamente próximos. Assim, o Nanami vai até o topo da construção onde salva o Itadori e, ao confirmar as informações, pede para os três ali derrubarem a barreira que impede a entrada dos feiticeiros, enquanto ele iria procurar pelo Idichi. Itadori, Megumi e Ino analisam de onde pode ser a origem da barreira, e como quanto maior a resistência da barreira, maior deve ser o seu risco, eles concluem que a sua origem deve estar no lugar mais óbvio de Shibuya, que seria a Torre de Shibuya. Com isso, o Megumi invoca Nui e juntos eles chegam rapidamente até o alto da torre, onde três feiticeiros bem esquisitos defendiam a origem da barreira. Através de um fio amaldiçoado dado pela Maki ao Megumi, a Nui enrola um dos três e o derruba de uma altura equivalente a 41 andares. Megumi e Itadori vão até o lugar da queda para checar se o velho feiticeiro tinha sofrido algum dano, mas o cara estava intacto. E não importa o quanto eles o golpeavam, nada parecia afetar o sujeito. Só que em um pequeno intervalo, o Megumi invoca os seus coelhos e um deles acaba atingindo de raspão o feiticeiro, que dessa vez levou algum dano. Na hora, o Megumi descobre como funcionava a técnica do seu oponente. Ele não anulava o dano como eles tinham pensado antes. Na verdade, basicamente ele invertia a quantidade de dano que ele leva. Por exemplo, quando você bate nele com uma técnica forte, ela se torna fraca. E se você atinge ele com uma fraca, ela se torna forte. Agora que eles tinham descoberto o segredo do velhote, os dois fazem um combo de golpes de vários tipos, regulando a força e finalmente o derrotam. E junto com ele, Megumi e Itadori destroem dois pinos que mantinham a barreira anti-feiticeiros ativa. Já no alto da torre, Ino destrói de imediato o terceiro pino da barreira, porém a luta ainda não estava ganha. Os outros dois feiticeiros, que eram uma velhinha e o seu neto, não iriam deixar que ele saísse dali tranquilamente. E é nesse combate que vemos como de fato funciona a técnica do Ino. Quando ele cobre seu rosto, ele se torna um médio espiritual que pode conjurar e usar as habilidades de 4 bestas especiais: Kaishi, Reiki, Kirin e Ryu. Entre essas habilidades, ele pode cobrir o seu corpo com atributos elementais, como água e eletricidade, como também consegue lançar projéteis perfurantes envoltos de energia amaldiçoada. No começo da batalha, ele estava sobrepujando seus oponentes sem nenhuma dificuldade. Para ele, aquele momento seria decisivo para receber sua indicação de feiticeiro de primeiro grau pelo Nanami. Contudo, a velhinha conjurou um misterioso feitiço enquanto seu neto lhe dava a cobertura que ela precisava para executar o seu plano. O seu feitiço transformou o corpo do seu neto no corpo daquele que uma vez deixou Satoru Gojo no limite de sua vida, o perigoso Toji Fushiguro. Só de olhar, o Ino identifica que aquele sujeito era ridiculamente forte, mas não deu para perceber muito mais que isso, porque o renascido Toji, com sua velocidade fora dos limites, retira a máscara do Ino e desfere vários socos que o deixam inconsciente e em seguida o arremessa do topo da torre. Por sorte, os jovens feiticeiros que estavam embaixo da construção viram o Ino despencando e o Megumi invoca Nui mais uma vez para amortecer a queda, permitindo que o Itadori o segurasse antes que atingisse o solo. Já a velhinha pede para o seu neto com o corpo do Toji descer e acabar com os outros feiticeiros que restaram, porém ele se nega. Diz para ela cair na real e parar de ficar falando o que ele deve fazer. A velhinha então se assusta, não entende como aquilo tinha acontecido. A alma do seu neto acabou perdendo para o corpo do Toji Fushiguro, algo que ela nunca havia testemunhado antes em sua técnica, porque ela passava apenas a informação do corpo e não a da alma para não ter esse tipo de problema. Mas como o Toji é rápido nos seus serviços, ela recebe um só golpe e entra na conta das baixas do time das maldições. E durante essas lutas, temos um pequeno flashback do passado dessa velhinha, chamada Ogami, e do usuário de Jujutsu derrotado pelo Itadori Megumi, o Asaka. Há um bom tempo atrás, ambos eram criminosos que ganhavam dinheiro executando os alvos designados nos seus serviços, até que em um dia, eles são escolhidos para acabar com Satoru Gojo ainda criança.
Eles até aceitam o serviço, e quando se preparavam para botar as mãos no garoto, desistem no mesmo instante. Aquela criança era a grande responsável pelo aumento no número de maldições com o passar dos anos, porque com seu nascimento, o equilíbrio do mundo foi desfeito. Ele era tão forte que as maldições ficaram mais perigosas como uma forma de compensação para tentar reequilibrar o universo. Além do mais, a existência do Satoru Gojo significava que eles não seriam mais livres para cometerem os seus crimes. Por isso que eles se juntaram às maldições com o propósito de selá-lo. De volta ao presente, como os dois criminosos tinham sido derrotados, Megumi diz que vai cuidar dos ferimentos do Ino, enquanto Itadori pretende continuar lutando até salvar o Satoru Gojo. Então, como por enquanto aqui a situação ficou um pouco mais estável, passamos a acompanhar Nobara e Anita, que ficaram na parte externa da barreira dos civis. E lá, elas dão de cara com Haruta, que estava patrulhando aquela área em busca de assistentes da escola Jujutsu. Para defender Anita, a Nobara prepara uma estratégia em que ela vai servir de distração para o Haruta até que Anita ache uma forma de escapar. Ela começa atacando o Haruta sem se preocupar muito com a ferramenta amaldiçoada que ele arremessa no chão, uma pequena espada que tinha um cabo em formato de mão. Vendo que seu oponente simplesmente jogou sua espada fora, a Nobara o subestima. Isso não saiu barato para a feiticeira. A espada atinge Anita e ainda acerta um golpe preciso no queixo da própria Nobara. Por muito pouco, ela não vai ao chão. A situação só não saiu do controle porque o Nanami aparece completamente irritado depois de ter salvado a vida do Idichi que estava por um fio. De imediato, o Haruta tenta chutar a barriga do Nanami, mas a sensação que ele tem foi de ter chutado um paredão de pedras. O Nanami nem sequer se move. Depois, só rola hora extra na cara do Haruta ao ponto dele ser nocauteado e não poder mover nem o seu polegar. Já no subsolo, nas estações Shibuya, a Meimei e o seu irmão encontram o Geto e a feiticeira fica sem acreditar que ele está vivo. Ela pensa se aquilo tudo seria uma armação, se o Gojo teria estragado tudo no passado e os dois estariam conspirando juntos. Mas rapidamente, ela descarta essa hipótese, já que talvez aquele não fosse o verdadeiro Geto. Só que a conversa não dura muito tempo, pois o Geto invoca a divindade da varíola, uma maldição capaz de usar uma expansão de domínio que prende a Meimei dentro de um caixão e logo depois cai uma pedra gigante para enterrá-la. Também, uma contagem de 3 segundos se inicia, porém, antes dela ser zerada, a Meimei destrói o caixão e escapa. Nessa hora, a feiticeira, que é muito sagaz, entende como funciona a expansão de domínio da maldição. Caso ela não escapasse do caixão dentro de 3 segundos, ela seria infectada com a doença da varíola e acabaria morrendo. Só que essa técnica da maldição só pode ser usada em uma pessoa por vez, e é claro que entre a Meimei e o seu irmão, a maldição vai sempre escolher a Meimei por ser a pessoa com mais energia amaldiçoada dentro do domínio. Então, como ela ama muito seu irmão, ela suprime sua energia amaldiçoada e coloca ele para ser o alvo principal da criatura. E ele anula o efeito garantido da expansão de domínio da maldição, utilizando de um domínio simples, ao passo que ela parte para o combate curta distância com o objetivo de aniquilar de vez esse problema. Assim, entendemos como a Meimei se tornou uma feiticeira tão forte, com uma técnica que, segundo ela, seria bem fraca. Resumidamente, ela faz uma espécie de pacto com seus corvos, em que eles ganham muito poder, ficam muito mais poderosos do que corvos comuns, mas segundos depois, eles acabam morrendo como se fossem verdadeiros kamikazes. E nesse trágico desfecho, eles se tornam perigosos ao nível de fatiarem uma maldição de grau especial, que foi o caso da divindade da varíola. Inclusive, ela fala que ninguém, com exceção de Satoru Gojo, sobreviveu à sua técnica. E ao mesmo tempo que essa luta estava acontecendo, o Itadori buscava encontrar alguma forma de chegar até a estação onde o Gojo tinha sido capturado. Entretanto, no meio do caminho, o Itadori se depara com uma cena desoladora. Vários civis estavam fugindo de humanos transfigurados e, como eles eram muitos, o Itadori não sabia o que fazer. Para sua felicidade, o Inumaki aparece e, com sua técnica inata, fala para todos ali não se mexerem, dando tempo para o Itadori chegar na estação, já que ele cuidaria de todo o resto. No entanto, para o azar do Itadori, na entrada da estação estava o Chozo, o cara que tinha sede de vingança pelo fim que seus irmãos tiveram nas mãos do Itadori e da Nobara.
Conduzido pelo ódio, o Chozo inicia a ofensiva com sua habilidade de sangue perfurante que quase leva o braço do Itadori. O jovem feiticeiro, ao receber aquele golpe, não poderia mais usar o seu braço esquerdo adequadamente na batalha. Mas o Chozo faz uma pausa no feroz combate para perguntar quais foram as últimas palavras dos seus irmãos mais novos. Itadori lhe conta que não houve últimas palavras. No fim, os seus irmãos choraram. E apesar do Itadori não ter nenhuma intenção de tirar sarro do seu adversário, o Chozo fica fora de si com essa resposta, deixando a luta ainda mais intensa. Felizmente, agora o Itadori consegue prever a trajetória das flechas perfurantes do Chozo. E mesmo que o Chozo mude a direção dos seus golpes, o Itadori irá se aproximar dele para reduzir a distância entre os dois, já que no combate corpo a corpo ele tem mais vantagem. Só que o Chozo pega o Itadori de surpresa com uma nova habilidade de sua técnica de manipulação de sangue, a Supernova. Com essa habilidade, os projéteis disparados pelo Chozo explodem e o sangue disperso atinge o Itadori em formato de pequenos espinhos solidificados. E na hora H, o dispositivo do Mekamaru, que estava em posse do Itadori, finalmente volta a entrar em ação. Como o Mekamaru era colega do Norito Shikamo, que tinha a mesma técnica de sangue do Chozo, ele pensa em uma estratégia bem inteligente para frear a humilhação que o Itadori tinha levado até agora. O pequeno Mekamaru pede para o Itadori recuar para o banheiro, onde lá ele deveria quebrar tudo que tivesse ligação com água. Por exemplo, torneiras e encanamentos para vazar água por todo lado. Dessa forma, o Chozo perderia o controle do sangue do lado externo do seu corpo, porque a substância entraria em contato com a água, sofrendo algumas modificações e não podendo mais ser usada em habilidades perfurantes. A partir daí, o combate passa a ser no corpo a corpo, que é, ou deveria ser, o ponto forte do Itadori. O Chozo, apesar de ser um lutador inexperiente, endurece os seus punhos e consegue rivalizar com o Itadori na troca de golpes. Até que em um determinado momento, o Itadori, achando que ia pegar o Chozo desprevenido, o soca com toda a força na região da costela, mas o Chozo tinha endurecido essa região do seu corpo com seu sangue e nocauteia de vez o Itadori. Quando estava prestes a finalizar o feiticeiro, o inimaginável acontece. Memórias falsas invadem a mente do Chozo, fazendo ele ver momentos do seu passado que o Itadori o chamava de irmãozão em uma reunião de família. Isso foi o suficiente para o Chozo parar tudo o que ele estava fazendo e sair de perto do Itadori, já que ele precisava de tempo para processar tudo o que ele tinha visto em suas memórias. Inconsciente e agora sozinho, o Itadori vira alvo fácil das intenções da Nanako e da Mimiko, que aparentemente carregavam consigo um ou mais dedos do Sukuna. Mas vamos conferir o que vai acontecer daqui pra frente na próxima parte do nosso resumo. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa o like e me digam aqui nos comentários, porque se vocês gostarem desse resumo, em breve eu tô trazendo a parte 2. Então, por enquanto é isso, pessoal. Obrigado de coração a todos vocês e valeu!